Olá, me chamo Monique Pivatelli e esse é mais um vídeo de Mulheres Excepcionais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Bora pro vídeo? Conta a história da Hope. Quem é a Sandra? Qual a história da Hope? Qual a história da tua família? Conta um pouco para a turma saber. Eu nasci numa condição muito privilegiada. Nasci aqui em São Paulo, no Einstein, muito confortável, sempre foi minha vida, minha criação. Mas eu nasci de pais imigrantes e com uma história de muita resiliência e de superação. Então, eu sempre fui criada para construir a minha própria história. Apesar de ter nascido como herdeira de uma empresa muito bem-sucedida, eu nunca fui criada para simplesmente herdar os negócios da família. Tá. A minha entrada na Hope foi justamente o oposto do que você imagina. Assim. Eu nunca imaginei trabalhar na Hope. Eu sempre gostei muito de tudo que é estética. Eu queria deixar muito mais bonito. Eu queria estudar design, moda. E a Hope era uma empresa muito industrial e muito popular, acessível. Não trabalhava muito a moda íntima. Trabalhava o produto de uma forma muito mais funcional. Sim. Mas, num determinado momento, eu percebi que... Bom, eu me formei arquiteta e eu trabalhava com meu pai na parte de alguns imóveis que ele tinha. Até construí aqui em Alphaville um prédio comercial há 26 anos atrás. Sim. Sempre fui muito ligada a ele, porque meu pai sempre foi meu mentor. Meu pai era um homem de muito sucesso no sentido não só de ele ter transformado a vida dele, a realidade dele. Ele teve uma infância pobre, ele foi órfão aos 12 anos. Tem uma história linda que eu posso te contar. Mas ele transformou também a realidade de muita gente ao redor dele e de gente de milhares de pessoas, pessoas ligadas à empresa e gente que eu nunca conheci. Tanto que quando ele faleceu, em 2020, antes da pandemia, muitos relatos. Até hoje eu recebo relato de gente que assim foi impactada por ele em algum momento e que fez com que essa pessoa se transformasse e prosperasse cada vez mais. Então foi assim uma trajetória não muito linear, de muitos altos e baixos, Sim. né? Mas que culminou com que eu entrasse no negócio da família, fizesse a empresa prosperar ainda mais, multiplicar faturamento, resultados, fazer a empresa crescer múltiplas vezes. Quantos anos você tinha quando você entrou? 22. E aí você já tinha formado? Não, estava na faculdade ainda. Estava no finalzinho da faculdade, já tinha... Eu fiquei 7 anos na faculdade, porque eu comecei estudando design, desenho industrial. Aí eu achei que era faculdade de nada, aí prestei vestibular de novo. Sempre gostei muito de estudar, continuo estudando até hoje, estava te contando que eu sou fã de podcasts, mas aí prestei vestibular de novo e fiz os 5 anos de arquitetura. Então foram 7 anos na faculdade e nesse meio tempo já me envolvendo nos negócios da família. Então teu primeiro trabalho já foi com a família? Já. Tá. Teve estágio de faculdade, estagiei numa construtora, tal, mas nunca me conectei de verdade. E assim, apesar de nunca ter sido preparada para entrar no negócio da família, sempre teve aquele vínculo emocional, né? O meu pai sempre foi empresa e família uma coisa só. Convenção da empresa era na nossa casa, no Guarujá, assim, tudo muito interligado. Churrasco de final de ano, férias, eu passava na fábrica desde criança, então eu tinha esse vínculo emocional. Sim. Apesar de nunca almejar trabalhar lá, até porque ele incentivava a gente a construir a nossa própria história. Ele tinha horror que a gente fosse mimadas, né? Eu tenho 2 irmãs, somos 3 filhas, né? Que hoje estamos à frente do negócio. Eu apareço mais, mas ele tinha horror que a gente fosse filhinha de papai, como ele chamava. Ele queria que a gente construísse a nossa própria história para a gente se sentir realizada, sentir que a gente fez uma transformação no mundo, assim como ele também fez. Eu te pergunto isso porque tem algumas coisas que eu vejo similaridade, por exemplo, comigo, né? Eu tenho 3 filhos. Aliás, a gente tem 3 meninos. 3 meninos, né? Eu te perguntei, né, qual que é o tamanho da rapaziada que eu conheci lá no dia que na a gente casa foi do Tito. na casa do Tito. E eu fico refletindo,
será que meus moleques também vão se interessar pelos negócios dos pais, né? Do meu negócio, do negócio da Lalas? Então, como é que foi isso no teu caso, por exemplo? Você se interessou? Foi um pedido? Vem ajudar? Foi um pouquinho dos dois? Nunca foi um pedido. Ele nunca estimulou a gente. Ele queria realmente que a gente construísse a nossa própria história. Ele tinha medo de que a gente se sentisse acomodadas. Ah, isso aqui é natural. Legal. Era meu, vai ser seu, então vem aqui e aí você tem um emprego garantido. Ele não queria isso. Sim. E hoje eu vejo que ele tem razão e eu procuro fazer a mesma coisa com meus filhos. Eu não estimulo eles a terem como objetivo vir trabalhar na Hope. Eles têm que criar seus próprios objetivos. O que culminou com que eu fosse parar na empresa da família, minhas irmãs também, foi, na verdade, uma vontade nossa de uma oportunidade que a gente enxergou de empreender dentro do negócio da família. Tá. Meu pai estava passando por um momento difícil, porque assim, ele fundou a Hope em 1966. Ele era um imigrante libanês, né? Ele saiu do Líbano com 21 anos, uma família muito pobre. Ele perdeu o pai quando ele tinha 12 anos, numa família com 8 irmãos, e ele e o irmão mais velho tinham que se virar para sustentar a família. Sim. 12 anos. Ele até fez o bar mitzvah, né, que é a maioridade judaica, anteciparam, que é geralmente com 13 anos, anteciparam para ele poder se sentir mais homem, para poder ser responsável pela família. E meu pai sempre foi muito valentão, né? Ele, dos 12 até os 20 anos, mais ou menos, ele fazia muitos bicos. O meu tio, o irmão mais velho, não. Ele era formado em contabilidade, então ele tinha emprego mais formal. Meu pai fazia bicos. Ele saltava das rochas lá no Líbano, no mar, para ir atrás de trocado. Pescava ouriços no fundo do mar para vender. Enfim, fazia tudo que aparecia de bico. Ele era um excelente vendedor. Isso é uma grande vantagem, assim, né, nesse mundo tão competitivo. Mas ele foi se virando até que chegou um momento que estava numa guerra civil muito intensa lá no Líbano, e ele era muito valentão. Ele estava sempre lá nas trincheiras para defender as minorias. Na época, ainda o tema não eram os judeus, apesar dele ser judeu. Os judeus eram uma minoria invisível lá, mas ele estava sempre lá nas trincheiras para defender as minorias. E minha avó e meus tios estavam com medo que ele fosse morto, que ele acabasse morto numa dessas. Então, eles falaram, não, a família decidiu que ele tinha que sair e tentar fazer América, como se falava na época. Aí, com 21 anos, ele saiu do Líbano, passou pela Alemanha, uma Alemanha pós-guerra, uma Alemanha ainda nazista, um judeu, árabe, libanês, bem morenão, não falava uma palavra de alemão, falava só árabe e francês na época. Ele teve essa passagem por lá para aprender a operar máquinas. O mundo era um mundo muito industrial naquela época e a Alemanha era o polo industrial do mundo. Então, ele quis ter essa formação, já que ele não tinha muitos estudos, para poder ter algum ofício aí quando surgisse uma oportunidade. E aí ele foi para Nova York, porque tinha uns tios dele que imigraram, fizeram América antes que ele e aceitaram ajudar ele, empregar ele. Eles tinham uma fábrica de capas de chuva e ele chegou lá, todo elegante, de terno. O libanês sempre é muito bem vestido, muito cheiroso. Ele chegou lá, mas era a única roupa que ele tinha. Chegou lá e começou a trabalhar com os tios no mesmo dia. Ficou lá 1 ano e meio, 2 anos, a gente não sabe direito como. Até que os tios mandaram ele para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para negociar um imóvel que eles tinham na Tijuca. E meu pai nem sabia onde ficava o Brasil. Ele não tinha muitos estudos. Para ele, a América era Nova York. E aí ele veio parar no Rio de Janeiro, se apaixonou pelo Brasil. Praia, calçadão, mulheres, vida noturna. Ele adorou aquilo tudo e falou assim, não, é aqui que eu quero construir a minha vida. Caraca. E aí não quis mais voltar. E aí ele começou uma trajetória também de mais empreendedorismo. Teve várias empresas, foi morar, ele pegou empréstimo desses tios, comprou um avião de cargas, foi morar em Belém do Pará. E ele viu que uma oportunidade, essa coisa de empreendedor, de enxergar oportunidades, né? Ele viu que não existia estrada que ligava Belém a Brasília. E não tinha como chegar frutas, verduras, nada tinha como chegar a Brasília, só via aérea. Então ele comprou esse avião, um avião caindo aos pedaços, modelo Catalina, ele adorava aviação, adorava mar e adorava aviação. Aí ele comprou esse avião, começou a trabalhar com esse transporte de cargas. Ele falava que ele viu Brasília ser construída lá do alto. Sim. E ficou uns 6 anos, mais ou menos, com esse negócio,
Aí ele chegou à conclusão que ele não estava ganhando dinheiro, não perdeu, mas não ganhou. Ele falou, vou tentar outra coisa. Veio para São Paulo, onde já tinham alguns amigos. E aí os amigos falaram para ele, veio aqui para 25 de março, começou a vender coisas e tal. E aí, conversando com os amigos, ele viu que tinha um amigo que estava produzindo meia calça no Brás. E falou que os clientes pediam calcinhas e ele não tinha para fornecer. Aí, a sacada da oportunidade, né, de montar uma fábrica de calcinhas. Foi assim que nasceu a Hope. Ele adorava mulheres, né? Ele tinha 5 irmãs. A mãe dele ele amava as mulheres, realmente era, apesar de ser árabe, judeu, 2 culturas muito machistas. Ele teve 3 filhas. Era uma pessoa que realmente gostava de empoderar as mulheres, de valorizar as mulheres. A gente brinca até hoje que a mulher é a inspiração do nosso negócio. Inovação é o que faz ele acontecer, mas a mulher é a inspiração. E aí ele montou esse business, né? Montou a Hope, justamente com o nome de esperança, porque era a esperança dele de fazer algo que fizesse a diferença no mundo, que perdurasse a existência dele. E assim foi. Ele começou a Hope, então, em 1966. E aí, em 1969, os irmãos dele vieram do Líbano. As irmãs foram para Paris, os homens vieram para São Paulo e se juntaram a ele no negócio. Era tudo muito... Eles eram muito unidos até o fim da vida. Sim. Mesmo eu, minhas irmãs, meus sobrinhos, família é tudo, é a base de tudo pra gente. E então se juntaram e aí ele começou a prosperar mais ainda, porque ele começou a fazer o que ele mais gostava, que era vender, e ao mesmo tempo os irmãos começaram a cuidar da parte industrial, da parte administrativa, financeira, que era a parte que ele não gostava e que tomava muito tempo dele, porque até então era ele sozinho fazendo tudo, né? Sim. Desde a compra de matéria-prima, produção, entregava, vendia, recebia, né? Tinha que fazer a cobrança. Então, ele era responsável por tudo, ele focou nas vendas e a empresa decolou. Não que não tenha passado por muitas dificuldades, a vida do empreendedor a gente sabe como que é, muitos altos e baixos. Mas, então, os irmãos entrando com ele no negócio, em 69, cresceram, progrediram, se mudaram do Brás para o Itaim Paulista, para uma fábrica gigantesca, com muitas histórias de inovação, principalmente em marketing, em vendas, em mídias diferentes. Isso aí é uma história assim, que me dá muito orgulho contar, está toda lá no livro também. Mas, E aí então, a empresa começou a bombar. E assim, bombar. eles estavam numa situação realmente já muito mais confortável, super bem de vida, a família toda, tanto que eu já nasci nessa condição mais confortável, meus primos também. No final dos anos 90, ele queria crescer mais. Meu pai era um eterno insatisfeito. Ele nunca estava satisfeito. Ele era super ambicioso, mas não no sentido da ganância, no sentido de querer ganhar relevância, no sentido de querer conquistar cada vez mais. Ele era super competitivo e ele queria crescer mais. E em São Paulo, ele estava muito amarrado. Na época, a Hope era uma empresa puramente industrial, a gente não tinha lojas, a gente vendia para lojas, multimarcas, lojas de departamento, e ele queria expandir. E para isso, ele precisaria mudar a fábrica de estado, porque ele falava que em São Paulo, ninguém mais queria ser costureira. Confecção demanda mão de obra intensiva, a gente precisa muito de mão de obra. E em São Paulo, estava no momento que telemarketing estava bombando, todo mundo queria trabalhar em telemarketing, e em lojas de shopping. Era o glamour, você trabalhar em loja de shopping. Ninguém mais queria sentar numa máquina de costura. E aí ele começou uma pesquisa pelo Brasil para mudar a fábrica de estado. E ele achou uma oportunidade, de novo oportunidade, no Nordeste, no Ceará. E ele quis mudar a fábrica para lá. Os meus tios não têm o mesmo perfil que ele. Eles são muito mais conservadores. Sim. Eles estavam bem, não precisava disso tudo. Imagina uma encrenca de mudar uma fábrica de estado e ir lá para o Nordeste. Eles não queriam. Aí, a melhor solução que eles encontraram foi fazer uma cisão. Tá. Os meus tios ficaram com a Mesh, que é a marca masculina que meu pai criou no início dos anos 70, e o meu pai ficou com a Hope. E foi nesse momento... Sabia disso. Mesh? Mesh. Eu não sabia, cara. Será que a turma sabia disso? Que legal saber dessa história. A Mesh foi seu pai que fez? Foi, ele que criou. Nomes bons, né, que ele cria. Meu, Mesh. Hope, Mesh, nomes curtos, fortes. Ah, e aí Mesh ficou com teus tios? Isso. Hope ficou com teu pai? Ficou com ele. E foi um momento também de, assim, muita inquietação, muita insegurança. Ele nunca pediu pra gente entrar, mas a gente vendo que ele estava nesse momento, sozinho,
E assim, se você achasse que ele estaria lá, sentado numa sala, cabisbaixo, ao contrário. A gente chegou lá, eu e minhas irmãs, para ajudar ele estava com uma vontade, assim, com uma gana de fazer acontecer que eu nunca tinha visto antes. Mas que provavelmente é a mesma que ele teve lá no começo, quando ele criou a Hope, né? Então, isso empolgou a gente, isso brilhou nossos olhos. A gente já tinha esse vínculo emocional, a gente já conhecia as pessoas, conhecia a trajetória dele. E aí foi um processo muito natural da gente querer entrar para ajudar ele, sem ele nunca ter pedido, mas para a gente criar a nossa própria história dentro da empresa da família. E aí a gente começou um trabalho de reposicionamento da marca, que começou nos produtos, né? Então eu entrei mais nessa parte de produto, a minha irmã mais velha na parte administrativa, financeira, a minha irmã menor na parte comercial junto com ele. Ela ainda era pequena. E aí eu comecei a pensar como é que a gente podia fazer aquele negócio bombar, como é que a gente podia fazer aquele negócio ficar com a nossa cara. Né, ser aquele produto que fosse o nosso objeto de desejo. Tá bom. Aí comecei no produto, fiz uma reformulação do mix. A gente mudou totalmente o mix. Que ano que foi esse? A gente entrou em 99. Tá bom. Aí no início dos anos 2000, a gente passou por muitas dificuldades nesse comecinho. Mudar uma fábrica de estado, foi um momento que, até brinco, quando veio a pandemia, foi horrível, tá? Mas que fechou o comércio, a gente teve que fechar a fábrica e a gente ficou com faturamento zero. Aí as pessoas, nossa, faturamento zero, nunca vi isso e tal. Eu já vi. Lá atrás, em 99, quando a gente mudou a fábrica de estado, a gente ficou meses sem faturamento. Porque deu um monte de problema. Eram 20 carretas que subiram. A gente trabalha com estoque, né, de produto acabado. E aí deu problema no sistema. E assim, a gente só vendia para multimarcas. Então, se eu não entregava, o meu concorrente entregava. Sim. E aí a gente teve que descontar duplicata, a gente perdeu muito share. Foi um momento bem difícil. Mas no início dos anos 2000, a gente começou essa volta por cima. Então, comecei no produto, depois falei, poxa, o produto mudou, tá com uma cara diferente, eu preciso comunicar ele de uma forma diferente. Daí que eu entrei na comunicação, no marketing, no branding. Comecei a reformular tudo aquilo. E depois pensei, a gente precisa ganhar mercado. Não adianta construir no terreno do vizinho, né? Que eu estava lá no multimarca. Eu coloquei na minha cabeça que a gente tinha que expandir com lojas próprias, com lojas monomarca, onde a gente conseguisse passar a experiência de marca, tudo que a gente tinha pensado no produto, e uma atmosfera onde a equipe de vendas fosse treinada, que soubesse passar os benefícios dos produtos. Cada produto tem uma razão de existir, a gente precisava passar aquilo, e não era na loja do vizinho que a gente ia conseguir isso. Toda a atmosfera, visual merchandising, a música que toca, o aroma da loja, tudo tinha que ser pensado para aquilo que eu tinha idealizado. E aí comecei uma mini guerra, assim, com meu pai, porque a gente batia muito de frente, os dois éramos cheios de ideias, assim, e ele querendo muito crescer também, mas através da venda direta. Acho que eu vejo muitos cases, assim, de pessoas que vêm de baixo, vêm do zero, e que querem ajudar outras pessoas, fazer quanto mais gente vivendo do mesmo sonho dela. E isso que a venda direta proporciona, né? Aquele exército de pessoas que tem a sua segunda renda ou que sustenta suas famílias com essa venda aí do porta a porta, aquela venda mais pessoal. E ele estava muito puxando para esse lado e eu enxergando uma oportunidade no varejo. Foram alguns meses aí de discussões, mas aí depois ele concordou comigo. Meu pai era muito humilde, ele ouvia a opinião não só minha ou das minhas irmãs, mas de qualquer pessoa que tivesse uma boa ideia, ele sabia reconhecer, não, a tua ideia é melhor que a minha. E aí a gente foi para a minha. Aí tinha um outro desafio, que é como é que a gente vai convencer, quando a gente entrou, a empresa já tinha mais de 30 anos. Como é que aquela pirralha de 20 anos vai saber mais do que aquela diretora, o diretor que estava lá há 300 anos? Sim. Aí a gente tinha que fazer um trabalho de convencimento interno, né? Porque o meu pai era o mais fácil de convencer. Agora, os outros que estavam numa zona de conforto, né, sabiam o caminho, eles tiveram uma certa resistência. E aí, o melhor jeito que eu pensei na época, eu estava grávida do meu terceiro filho, aí eu li um livro do Marcelo Scherto sobre franquias. Falei, pronto, eureka, descobri a fórmula, né? Porque... Mas já tinha loja própria? Não, até então nenhuma loja. Só vendendo em multimarcas, lojas de departamento.
Quando eu li o livro do Marcelo, eu falei, é esse o caminho, porque eu resolvo o problema do meu pai de ter mais gente vivendo de Hope, né? Seriam outros empresários, empreendedores que sonhariam o nosso mesmo sonho de esperança. E, ao mesmo tempo, para os diretores, as pessoas que tinham uma certa resistência, não tinha muito risco, porque é um jeito de escalar, a franquia é um jeito de escalar, sem usar muito recurso próprio, né? Você diminui o risco. E foi o caminho que a gente encontrou. A gente inaugurou a primeira loja já como uma franquia em dezembro de 2005. Aí ficamos 1 ano estudando a viabilidade, né, da franquia, tanto para a gente como franqueadores, quanto para o franqueado. Tinha que ser um negócio que o franqueado ganhasse muito dinheiro, porque a gente queria escalar e a gente queria que todo mundo vivesse o nosso sonho. Então, tinha que ser um negócio muito bom para todas as partes. A gente teve que fazer vários ajustes, muitos investimentos, mas deu certo e hoje a Hope tem a maior rede de franquias de lingerie do Brasil.